Isso aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ótima madrugada pra todos vocês. Cara, vocês estão vendo aqui um vídeo num horário atípico, no 10º, né? Geralmente eu solto pós-jogo, eu não gosto de ficar aqui enchendo linguiça, ficar jogando papo furado. Então eu sempre venho pra ser mais objetivo que eu posso, né? Falar sobre quando tem assunto, né? Enfim, quando tem pós-jogo, quando tem jogo, quando acontece alguma coisa. E eu não poderia deixar de vir aqui, porque ontem, né, todos viram aí, o Yuri deu uma entrevista dizendo, basicamente, ele deu uma entrevista já como adeus, né? Ele tá fora do Corinthians. Apesar de que ele tem jogos a fazer. Eu não entendi muito bem o timing, tá? Eu já esperava isso, tá? Porque eu converso com bastante gente, eu já esperava, né? Toda a especulação ainda no Memphis, né? Se ele fica ou não. Mas eu já tava esperando mesmo, do próprio Yuri. Eu só achei meio fora de tom a hora que ele deu essa entrevista, tá? Eu acho que ele poderia ter deixado um pouquinho mais pro meio do ano. Não sei se foi um negócio de antecipar, né? Já pra deixar todo mundo ciente e tal. Eu acho que isso atrapalha um pouco essa reta final dele ou não, né? Não sei, vamos ver. Mas eu queria vir aqui, cara, dar meus centavos, né? Minha opinião que não interessa pra ninguém aí, a respeito do Yuri Alberto, porque não é uma saída qualquer, não é a saída de um cara qualquer. Apesar de a gente criticar e ter criticado bastante e ter elogiado também. O Yuri, ele foi muito criticado aqui, na verdade foi criticado no Brasil inteiro, mas o Yuri ganhou muita grana também, o Yuri viveu bons momentos, o Yuri é bajulado pra caramba, então tem um outro lado da moeda. O que não vem ao caso sobre o assunto de hoje, né? Eu queria falar um pouco mais com vocês sobre o Yuri e sobre possíveis motivos dessa saída e o que vai agora acarretar com a saída do Yuri, né? Eu sei e eu acho louvável, tá? A forma em que ele deu essa entrevista, eu queria começar já falando isso. Em momento algum foi desrespeitoso, porque eu ficaria muito puto se ele enrolasse. Então falou, ele fala, ainda reforçaram pra falar, Yuri, mas tá, seus empresários vão cuidar pra você sair e tal, mas e a vontade do Yuri? Ele respondeu, a minha vontade é procurar outros objetivos. Basicamente, a minha vontade é jogar em outro clube, certo? E aí, eu sei que pode ter muita gente aí puta, e vai ter, não tem jeito, né? O futebol, ele é emoção, o futebol, ele mexe muito com o nosso sentimento, né? Jogadores mexem com a gente, essa é a verdade. Até pra nós que é marmanjo velho, o jogador mexe muito com a gente. E a gente fica chateado mesmo, né? Eu quero que ele se foda, não o Yuri, tá? Calma. Eu quero que ele se foda, não tô nem aí e tal. Mas até quando o Roger Guedes foi embora, eu fiquei meio bolado, né? Não vou ficar aqui choramingando na internet, igual ficaram umas viúvas aí. Mas gostar eu não gostei, irmão. E a gente tem que ser sincero, tem uns jogadores que a gente não espera que vai embora, né? Ou que saia, vai jogar em outro lugar, a gente não espera. E o Yuri não é diferente. Assim como o Memphis, depois eu vou falar dele, não é diferente. Só que no caso do Yuri, cara, né? Se a gente for levar em consideração toda a passagem dele, foi uma passagem de muitos baixos e de altos também. Então dá pra falar que foi altos e baixos, né? O Yuri teve fase de artilheiro, o Yuri teve fase de bagre absoluto, depois voltou a marcar gols importantes. O Yuri, como eu falei, não é qualquer cara, é o artilheiro da arena. O Yuri, ele conquistou 3 títulos com a camisa do Corinthians, fazendo gols neles. Sempre falei que o Yuri precisa realmente de um cara, de fato, que seja o cara que vai carregar o fardo pra ele conseguir ser esse protagonista. Mas acho que a maioria dos atacantes são assim, né? E eu simplesmente, cara, ouvi aquela entrevista dele triste. Não vou mentir pra vocês, não. Eu acho que é uma saída que você não espera, porque é um cara que já tá há um tempo. E eu, sinceramente, fiquei triste. Ponto. Não entendam como, nossa, terra arrasada, acabou o mundo. Não, eu tô sendo humano pra vocês, que eu não vou ficar aqui pagando de fodão, dizendo, tô nem aí, vai embora, caralho. Não, eu fiquei triste mesmo, não queria que fosse. Eu gosto do Yuri. Como eu falei, a gente reclama bastante, mas é um jogador que vai. Eu já tô adiantando antes de eu falar tudo. Vai fazer falta, tá? A não ser que a gente dê a sorte igual a gente teve com o Cássio, né? O Cássio sai, a gente consegue outro goleiro. 2, né? A gente primeiro contratou o Traíra lá, depois a gente contrata o Hugo, e agora já tem o Cauê, né? Então, tomara que a gente dê uma sorte de o Yuri sair, a gente conseguir um atacante que não perca tantos gols, ou que faça o mínimo, né? Os gols que ele perdia ali. Bom, dito tudo isso, que vou ficar triste, que pra mim não queria e tal,
não é pra ninguém também ficar de viúva, né? Eu sei que o Yuri, ele é um cara muito maneiro, é um cara que a molecada gosta, né? Principalmente o público feminino aí. Vai ficar um chororô absurdo por causa disso. Vou tirar esse fone aqui. Mas não é terra arrasada, tá? Acho que a gente tem que entender que todo jogador vai sair. O Yuri não é o maior ídolo da história do Corinthians. O Yuri é apenas um jogador com uma boa passagem pelo Corinthians, que eu julgo, tá? É um jogador que entregou tudo que podia. E como ele tá falando em tom de despedida, eu já estou tratando ele como fora do Corinthians, apesar de que ele vai jogar alguns jogos ainda, né? Mas assim, eu ouvindo a entrevista, cara, eu achei o Yuri bem decente. Eu prefiro que o cara seja honesto, que fale a verdade. Eu gosto de ser assim na minha vida, no meu dia a dia. Às vezes eu pago preço. Pô. Às vezes muitos de vocês aí me acham cuzão. Porque eu vou lá e falo um bagulho. Aí vocês acham que é histeria, que é chilique. Não, na verdade não é. É que pessoas que são boas, pessoas que não querem enganar ninguém, elas falam a real. E é isso que a gente vê no Yuri. O Yuri, ele simplesmente falou a verdade. Ó, vai chegar no meio do ano e a gente vai procurar outros objetivos. E alguém pergunta, mas e a vontade do Yuri? Ainda podia ser aquele negócio de, não, os empresários que querem tirar ele. Não, é o Yuri que quer sair. Ele quer novos objetivos. Sinceramente, cara, justo. Acho justo. Acho que nesse momento o Yuri chegou naquele ponto em que ele entregou tudo que ele podia, já fez e contribuiu pro clube, certo? E nesse momento ele também não é aquele jogador que tá, nossa, perder ele agora vai ser um negócio absurdo tecnicamente, entende? Então acho que esse seria o momento de fato pro Yuri sair de cabeça erguida. E vou te falar uma coisa, que ele saia e que ele seja feliz. Não tô puto com o Yuri, acho que o timing foi errado, mas de qualquer forma, cedo, falando isso agora, falando isso depois, ia gerar a mesma coisa. Bom que a gente já se acostuma com essa saída, né? Porque nunca é tão legal uma saída de um jogador que já é figurinha carimbada. E, sinceramente, cara, acho que ele foi bem macho na entrevista, foi bem, teve bastante hombridade e falou a verdade. Agora nem tudo são flores, tá? Vocês sabem que o empresário dele, infelizmente, é de um cara muito amargo, né? É um dos donos aí do Corinthians, pra quem não sabe. Eu digo porque o Corinthians deve muito a esse cara. E eu não sei também, viu, cara? O Corinthians deve e é isso, mano. O cara quer receber. O empresário do Yuri Alberto é o André Cury. Bom, acho que quem é corintiano conhece bem esse cara, né? Esse cara tinha uma parceria absurda com a corja antiga do Willian Andrés. Esse cara tem muito dinheiro para receber do Corinthians, da maioria dos jogadores, de alguns bons jogadores que passaram pelo Corinthians. E, bom, agora a gente tem uma diretoria que talvez não tenha tanta conexão com esse cara. Acho que ele percebeu isso também, então não vai dar para ficar farmando, não vai dar para ficar levando juros, não, enfim. Então ele resolveu simplesmente, é isso mesmo, eu vou tirar meu jogador daqui. É claro que tem dedo do empresário nisso, não é só o Yuri e a família dele, como ele falou ali, é óbvio que tem dedo do empresário aí. E sinceramente, cara, tomara que o Yuri saia e consigam pagar pelo menos um pouco desse cidadão aí. E que quem entrar, e é bom que a gente fique de olho, porque assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que a nossa torcida, às vezes, se preocupa com cada idiotice, cada bobagem. Isso é uma coisa pra ficar ligeiro, tá? O André Cury nunca mais deveria pisar no Corinthians. O André, mas ele tem bons jogadores. Desculpe a palavra, mas foda-se. O André Cury não conseguiria, era para não conseguir nunca mais trazer jogador nenhum pro Corinthians. Deveriam se pagar o que deve para esse cara, porque é nisso que ele tá apoiado. E ele tem razão. O Corinthians deve para ele. Deve, e não é pouco, é muito dinheiro. Certo? Só que assim, é pagar, fazer um acordo aí, tirar esse cara do Corinthians e nunca mais trazê-lo para cá. Simples assim. Se a gente tiver uma pessoa com vergonha na cara dentro do quinto andar do Parque São Jorge, esse cara nunca mais pisa lá. Só que aí é difícil, né? Porque se fosse assim, o Corinthians não tava fazendo collab mais com o Neto. O Corinthians não tava mais tentando ou deixando pessoas como Duílio, Andrés entrar no Corinthians novamente. Né? O Corinthians não tava fechando parceria com quem destrói a marca. Mas não é isso que acontece, né? Nós que somos torcedores, cara, a gente tem uma visão do Corinthians muito melhor do que essas pessoas. Nós enxergamos o Corinthians da forma que ele é. Gigante. Uma força da natureza. É um bagulho vital mesmo. É intrínseco, tá na nossa veia, tá na nossa alma. Mas é só a gente que enxerga isso, galera. Entendam isso. Esses caras que estão lá no quinto andar, eles pensam em dinheiro, em força, tá? Deixa eu falar uma coisa que talvez alguém não saiba. E se alguém que tá... Se eu conseguir de fato chegar nessa uma pessoa, ótimo. Dinheiro não é o maior força que você pode ter.
Estar em um cargo te dá poder, e o poder maior do que o dinheiro. Se você olhar pra porcada, vamos olhar um pouco pra porcada lá, pros imundos. Vocês vão ver que a presidente lá, ela tá pouco se fudendo pro time de merda deles. Essa é a verdade. A presidente dos caras tá cagando pra aquela torcida e pra aquele time. O que ela quer, ela já conseguiu. Mídia e poder. Porque grana ela já tinha. E não é diferente com a gente. A gente vai ver entrar e sair vagabundo de lá. E todos eles querem uma coisa só. O poder que o Corinthians dá pra eles. E por que eu tô falando isso? Porque muita gente pensa que é por causa de dinheiro. E às vezes tem uns que fazem isso também, né? Vagabundos até o cartão do Corinthians, né? Só que o que o Corinthians dá pra um presidente, pra um vice-presidente, pra um diretor de futebol, pra um executivo de futebol, é mais do que a grana. É o que todo mundo, na verdade, quer nessa indústria, que é o poder. Tá? Então, os nossos dirigentes, eles buscam isso, poder. E o medo desses caras é que se cortarem o mal pela raiz, ou seja, eles vão perder o que eles têm de mais sagrados. Porque a maioria desses caras já pegou coisa do Corinthians, ó, sem citar nomes, né? Se ofenda aí quem quiser. Esses caras têm muita grana. E fizeram às custas de mim, de você, que vai lá e paga 400 pau na camisa, certo? A camisa de 800 pau do Corinthians, ela já encerrou, não tem mais, porque o corintiano é maluco, vai lá 800 pau. Eu tentei comprar, não consegui mais, tinha acabado. Então o que nós temos hoje é uma corja de vagabundo sem o menor tipo de vergonha na cara. Quando você vê entrevista, eu vejo entrevista dessa gente quando tem algum tipo de votação, reunião, a saída dos veículos lá, quando eles dão entrevista, eu juro, eu quero vomitar. É nojento. E é por isso que nós temos hoje no Corinthians um estacionamento que custa R$140 e é um lixo. Tudo desorganizado. As vagas medidas errada. Vocês já perceberam? Isso já foi o estacionamento da Arena? Tava ontem lá de novo. É uma merda. Eu tô falando de estacionamento, tá, gente? As pessoas que trabalham lá, todo mundo gente boa. Né? Aliás, todas as vezes que eu tô lá na Arena, é incrível, porque aonde eu tô passando, os funcionários lá da loja da Neoquímica vêm, tirar foto, troca ideia com os caras, a galera que tá comprando vem e tal. Ontem eu tava lá comprando, os caras chegaram, e aí, Croizão, caralho, né? Escolhendo roupa, trocando ideia, vai Corinthians e tal. Isso é maravilhoso. Agora, é por isso que a gente tem um estacionamento tão fodido quanto é o do Corinthians, que o Corinthians não ganha porra nenhuma. O estacionamento não é do Corinthians. É por isso que a gente tem um monte de loja do Corinthians, cada uma com uma porra de nome diferente, cada uma desenhada e estruturada, não tem um padrão nas lojas do Corinthians, é tudo uma zona. Né? É por isso que falta material esportivo pro Corinthians e a Nike domina. Porque quando tivemos a chance de sair da Nike, não saímos. E aí acho que esse é um ponto que vocês têm de discordância, né, de mim também. Eu, pra mim, teria ido pra Adidas facilmente, eu não sei vocês. E não é que eu odeie a Nike, tá? Como vocês estão vendo, eu gosto da Nike em algumas coisas, mas assim, eu prefiro 1 milhão de vezes a Adidas. Eu queria